disse que mobile payment é só para bancos e grandes empresas. Você também pode ser um empreendedor no mundo online. Vamos ver esse tutorial. O Mosca é uma plataforma para realizar micropagamentos de bens virtuais como avatares ou moedas. Bens virtuais são usados para comprar, por exemplo, sementes especiais em uma fazenda virtual em games do Orkut, do Facebook, além de músicas, filmes e fotos. No tutorial de hoje, vamos mostrar como é fácil entrar nesse universo. Para fazer o cadastro, preencha todos os campos de dados. Em seguida, o site envia um e-mail de confirmação para ativar a sua conta. Pronto, sua página do Mosca já está criada. O segundo passo é colocar no sistema o conteúdo a ser cobrado. Por exemplo, você tem uma foto no seu blog e quer vender. Copie a URL do conteúdo, que é o endereço de website da foto, adicione uma descrição e escolha a tarifa que quer cobrar. Depois de completar essas opções, irá aparecer um código HTML e um endereço URL para colocar no seu site. Neste exemplo, foi publicada uma foto em baixa qualidade. Afinal, o que você está vendendo é a foto em alta resolução. Quando o usuário interessado quiser comprar e acessar o link, irá aparecer na página do Mosca o valor do produto. Nesse espaço, ele irá colocar o número do celular para fazer a transação. Em seguida, um código de 4 dígitos é enviado para o número indicado via SMS. O usuário insere o código nesse espaço e completa a compra. O valor será debitado da conta de celular de seu cliente. O Mosca e as operadoras cobram uma taxa por este serviço, mas a grande vantagem é que é possível vender para quem não tem cartão de crédito. Agora é só você bolar a sua estratégia e começar a vender pelo celular também. A Nigéria é um país africano de grandes contrastes econômicos. Se de um lado apenas 10% da população tem conta bancária, em contrapartida o país conta com 70 milhões de telefones celulares. Com o aumento da produção petrolífera e o aumento da circulação monetária no país, a população de baixa renda enfrenta dificuldades de acesso bancário, já que comprovar endereço e renda ainda é um desafio nesse país. Nós vamos conversar com Guilherme Messiani, da Freedom, uma empresa brasileira escolhida para desenvolver e implementar solução mobile para transações financeiras nesse pedaço da África e agora até em outros países. Explica pra gente como é que funciona isso. O mobile payment que a gente está fazendo na Nigéria é uma transferência de dinheiro que funciona toda pelo celular. Então, com um simples SMS, você coloca o telefone que vai ser destinado a essa quantia, a quantia mandou o SMS e automaticamente a nossa plataforma entende que esse dinheiro tem que ser transferido para essa outra conta que está vinculada a um novo número de celular. Simples assim. Com esse dinheiro na conta, a pessoa pode fazer o saque em algum ATM ou dentro de uma rede de agentes, que isso é bem difundido nos modelos na África, pessoas físicas que são cadastradas, registradas nos bancos de lá. São pessoas banco? A gente pode chamar que sim. Um agente é uma pessoa banco. É um agente comunitário? É um agente comunitário por quê? Bancário? Sim. Parecido com o correspondente bancário que a gente tem aqui no Brasil, mas mais simplificado ainda. Quer dizer, hoje no Brasil a gente tem isso nas lan houses. Em algumas lan houses. Em algumas lotéricas são correspondentes bancários, mas lá é mais simplificado ainda. Lá assim, é em cima de um cavalo. Pode ser em cima de um cavalo, pode ser uma banquinha dentro de um supermercado, que como o acesso é pelo celular, aí quem tem sinal de celular, 70 milhões de celulares na Nigéria, todo mundo tem esse acesso, consegue circular esse dinheiro. São realidades um pouco diferentes daqui do Brasil. Então, bem diferentes, né? São bastante diferentes, tem algumas similaridades, por incrível que pareça. Por exemplo? Lá eles têm um problema muito difícil de logística de dinheiro. O dinheiro lá vale muito pouco, então as pessoas andam com muito dinheiro no bolso. Eu gosto de dar um exemplo, eu fui almoçar na Nigéria e na hora de pagar o almoço, eram 4 pessoas num restaurante, foi tirado assim, 100 notas de Naira, que é a nota de lá, para pagar esse restaurante. Lá não existe... Qual é o volume? Assim? Mais ou menos assim, para pagar E não tinha cartão de crédito? Não existe cartão de crédito na Nigéria. Então, eles são um sistema bancarizado muito mais atrasado do que o nosso. Tem inflação?
tem inflação, mas esse não é o grande problema da Nigéria. O problema lá é transferência de dinheiro. Como que eu vou transferir um dinheiro da capital para o interior se eu não tenho uma rede bancária difundida? Tem assaltante? Lá é muito seguro. Lá é seguro? Lá é bastante seguro. Então, por exemplo, um posto de combustível lá passa um carro forte por dia para retirar todas as notas que aquele posto recebeu naquele dia, de tamanha quantidade de notas que circulam naquele estabelecimento. Então, para resolver isso, o celular caiu como uma luva. Agora eu mando um SMS e a pessoa que recebe, de onde ele esteja no país, consegue agora transacionar, comprar coisas, sacar. Entendi. Por exemplo, eu estou numa lojinha aqui, você está com o teu celular. Você me manda um SMS dizendo o quê? Dizendo o número do seu celular e a quantia que eu quero transferir para você. Obviamente, nós dois temos contas simplificadas abertas nesse sistema. Nosso produto lá chama YouMo, de YouMobile. Que é isso aqui que a gente está vendo aqui. Exatamente. O banco que é nosso cliente lá chama UBA, eles lançaram esse produto que chama YouMo. Então, a grande diferença por uma conta bancária é que o cadastro é muito mais simplificado, não precisa, como você bem citou, na Nigéria tem bastante problema de documentação, de comprovante de residência. Então, foi criado um sistema muito mais simples de cadastro que facilitou as pessoas a abrirem essas contas YouMo. E, de certa forma, nós estamos bancarizando parte da população, criando essas facilidades para eles atuarem. E o custo deve ser bem mais baixo. O custo é bem mais baixo. Agora, as taxas? Não existe taxa de manutenção de conta, existe sim uma taxa de transferência de dinheiro. Para eu transferir um dinheiro para você, sim, existe uma taxa, que são alguns centavos, mas é bem mais barato, tanto para o cliente quanto tanto para o banco, para fazer a manutenção dessa conta. Por exemplo, nesse segundo semestre, o banco vai migrar da rede que ele já tem, da base de clientes que ele já tem, quem tiver até $150, obviamente em nárias, mas até $150 depositados no banco, vão sair dessa rede do banco e vai para o YouMo, porque é muito mais barato para o banco e muito mais fácil para os clientes atuarem dessa forma. José, como é que isso pode ser utilizado aqui no Brasil? Eu acho que isso é um caminho que a gente procura seguir bastante dentro da Movile, que a gente chama de base de pirâmide, de inclusão digital, que é realmente assim, você está trazendo a possibilidade de todos os usuários de todas as classes sociais estarem utilizando. Eu acho que assim como a Nigéria, uma semelhança no seu modelo lá, mas assim, o perfil do usuário, quer dizer, lá eu não sei se tem pré-pago, mas no Brasil você tem 83% de usuários pré-pagos. Então, esse tipo de solução eu acho que seria uma coisa muito interessante para trazer no Brasil, e a gente percebe do nosso lado também que essas pessoas, não só para transação, mas transação, entretenimento, serviço, o celular é uma ferramenta muito importante para eles, porque diferente do perfil da classe B e um pouco da classe A, que você tem na sua casa banda larga, que você tem TV a cabo, o celular ele é um grande polo aglutinador de entretenimento e de serviços para o usuário. Às vezes ele não tem tudo isso dentro de casa, mas ele tem um smartphone que é muito vendido para essa classe, que ali ele navega na internet, ali ele conhece o mundo, ele paga as contas dele, ele vê o ingresso do cinema, ele joga um joguinho, ele faz uma transação bancária. Então eu acho que isso é importante, esse perfil, essa semelhança com o usuário, dessa experiência super legal deles. E Guilherme, como é que a gente poderia aplicar isso no Brasil? Existe restrição jurídica para isso? Ainda existe, isso é uma grande diferença que aconteceu na Nigéria. Na Nigéria, o Banco Central regulamentou o mobile payment antes dele acontecer. Por uma necessidade, lá as operadoras de telefone estavam criando corpo para liderar o movimento de mobile payment, e o Banco Central da Nigéria não achou isso saudável. Quem cuida de dinheiro na Nigéria precisa ser banco, e aí ele regulamentou. Então, o banco é o dono do consórcio, que eles chamam, e é num desses consórcios onde a gente presta tecnologia, diferente do Brasil. O Brasil ainda não entrou com essa regulamentação, e o posicionamento do Banco Central é muito claro, a gente já conversou com eles algumas vezes. Eles vão esperar acontecer a movimentação no Brasil para, se precisar, ir lá e regulamentar. Que eu não discordo desse posicionamento. Muitas vezes, se o Banco Central entra e regulamenta antes, ele acaba restringindo muito o mercado por não entender a fundo aquela nova tecnologia, aquela nova possibilidade de comércio.
Então, esperar acontecer, assim como eles fizeram no e-commerce, assim como eles fizeram com algumas iniciativas de mobile payment aqui no Brasil, esse mobile transfer que a gente chama, dos bancos, também acho um posicionamento saudável do Banco Central. Bom, a gente tem algumas referências aqui sobre a Nigéria, essa coisa da pessoa que leva o dinheiro consigo, né? É uma figura que não existe no Brasil. Não existe. Assim, eu até discordo um pouco. Existe sim. Lá, a primeira necessidade que apareceu foi a pessoa trabalha na capital e precisa transferir esse dinheiro para o interior do país. Como era feito antes? Envelope de dinheiro na mão do motorista de ônibus, ele chega na cidade, ele conhece, por exemplo, a minha mãe e entrega esse envelope de dinheiro na mão da minha família. Agora as pessoas estão fazendo com o celular. Será que isso ainda não é uma realidade no Brasil? Talvez não dá um envelope na mão do motorista de ônibus, mas será que existe uma agência bancária, um ATM na cidade, lá no interior do nosso Nordeste? Será que essa realidade é tão diferente? Eu acredito que não. Então, quando eu falei que existem algumas diferenças e algumas similaridades, é por aí que eu queria me expressar. Por exemplo, quando a pessoa recebe mensalmente um auxílio, uma bolsa, não poderia receber por aí? Sim, Bolsa Família, por exemplo, é um grande exemplo. exemplo. Tem que ir até o banco? Tem que ir até, se eu não me engano, uma agência dos Correios e buscar. Precisa ter conta bancária? Não precisa ter conta bancária para o Bolsa Família, mas ele precisa se deslocar até algum lugar para retirar esse dinheiro. Existem fases de mobile payment, então a nossa primeira fase na Nigéria é a transferência de dinheiro, mas a segunda fase são os estabelecimentos aceitarem você comprar com o celular. E isso é o mundo ideal. Aí sim, quem recebeu, por exemplo, aqui na realidade do Brasil, um auxílio do Bolsa Família, não precisa ir até um lugar sacar esse dinheiro. Ele consegue comprar na vendinha, na feira, tudo com o celular. Então a gente está falando de uma transação mais barata do que acontece hoje. Um celular que, tanto do lado do cliente quanto do lado do lojista, que deram números aqui, mais de 210 milhões de celulares no Brasil, na Nigéria é a mesma coisa, são 150 milhões de habitantes com 70 milhões de celulares e isso só crescendo. O que a gente eu tenho certeza que a gente vai revolucionar o mercado financeiro lá na Nigéria e a gente vai querer fazer isso no Brasil também. Vamos revolucionar o mercado financeiro? A gente quer trazer essa tecnologia para cá. A Freedom é uma empresa totalmente brasileira. É isso que eu queria entender, uma empresa brasileira que ganhou uma concorrência na Nigéria, é isso? É isso mesmo. Assim como a Movile também, que está exportando talentos. Né? A Movile, na verdade, ela é uma empresa brasileira. Ela tem hoje como um dos acionistas maiores um grande grupo sul-africano, que é a Naspers. Que é dono de diversas empresas, inclusive do Buscapé, outras empresas também, e que tem uma rede de parceiros ao redor do mundo que fazem parte do mesmo grupo que propicia. Mas os talentos são brasileiros, né? A empresa ela é brasileira. A Movile ela é uma empresa que surgiu, é do Brasil, veio adquirindo algumas empresas do mercado ultimamente e que hoje criou, na verdade, uma rede de comunicação na América Latina inteira. Hoje a gente é a maior empresa de VAS, que é serviços de valor agregado, de entretenimento de celular da América Latina. Bacana. A ideia do programa é exatamente essa, a gente reunir talentos brasileiros, como a gente fez com a UAPA, com a Movile, com a Freedom, para tentar encontrar soluções para melhorar o nosso país, com soluções técnicas. Bom, a gente vai encerrar o nosso programa de hoje sobre o uso do celular para pagamento de um serviço que promete crescer e estimular a inclusão financeira e digital. Muito obrigado a todos pela sua atenção e pelo seu tempo dedicado a gente. Para rever este e outros programas do Clique Ligue, é só entrar no nosso portal, o endereço é tvt.org.br. A gente se encontra aqui na semana que vem ou em qualquer momento da internet. Até lá!